Shalom, meus amigos, uma boa noite a todos vocês. Tem início uma nova semana na Terra Santa de Israel. Eu quero começar essa minha nova mensagem dizendo a vocês: triste mundo é esse em que vivemos. Um mundo que nós, humanidade, criamos com nossas próprias mãos, mal utilizando aquele que foi o maior de todos os presentes que o Criador nos concedeu. E que presente foi esse? O livre-arbítrio. O mesmo livre-arbítrio que nós utilizamos para o desenvolvimento de tantas descobertas científicas que geraram formas de tornar a nossa vida melhor. Mas afinal, ela não ficou tão melhor assim. Talvez porque esse mundo nunca tenha sido realmente pensado para ser melhor, ou pelo menos melhor para todos nós. Mas eu devo reconhecer quão incríveis foram essas descobertas. Os aviões, o trem-bala, a penicilina, o ibuprofeno, o micro-ondas, a máquina de lavar. Mas na completa ausência da empatia humana, o mundo segue sofrendo e padecendo, e cada vez mais, de males que são físicos, psicológicos, espirituais e, sobretudo, morais. 5.782 anos nos separam do ponto de partida. E nessa marcha histórica, nós criamos tantas religiões, mas tudo que conseguimos com isso foi nos afastar cada vez mais da fonte primeira de todas as coisas. E na falta do desejo verdadeiro de promovermos uma mudança em nós que nos recolocasse na direção desta fonte primária de todas as coisas, nós seguimos, geração após geração, dançando em volta dos totens que nós erguemos. E eu reconheço que esses totens são cada vez mais coloridos, cada vez mais iluminados, mas não diferem nada do bezerro de ouro. E nos regozijamos com celebrações festivas de tudo aquilo que alcançamos como espécie. Mas e a nossa verdadeira redenção? E a redenção da espécie adâmica, porque nós não somos primatas. Assim como Adão Rishon tinha em suas mãos o poder de trazer ao mundo a redenção, nós, como seus descendentes, também possuímos esse poder. Mas onde foi que nós concentramos o melhor dos nossos esforços e da nossa energia? Foi nas descobertas científicas, foi na técnica. Mas afinal de contas, se esse mundo que nós criamos é tão bom assim, por que nós não conseguimos mais lidar com a realidade do cotidiano sem a mediação das drogas? Por que é cada vez mais difícil dizer a verdade? Por que é cada vez mais difícil viver de cara limpa? O que há de errado com a nossa humanidade? E eu arriscaria dizer que nós não estamos utilizando o hemisfério direito do nosso cérebro. Nesse mundo que nós criamos, que só há lugar para a lógica e para a razão, a intuição e a criatividade foram abolidos do nosso agir, a não ser quando esse agir está direcionado a quê? A técnica e o desenvolvimento de novas descobertas que seguem prometendo esse mundo lindo e maravilhoso que nunca chega, independentemente do quanto avancemos na nossa técnica. É claro que o que eu estou afirmando aqui não é respaldado pela comunidade científica, mas é testificado pelos sábios da Torá em todas as nossas gerações. E nós afirmamos que a principal consequência desse mau uso de nossas capacidades cerebrais é que, além de nos afastarmos de Deus, porque Ele habita justamente essas sensibilidades, nós insistimos em negá-lo, de tal modo que nós criamos uma ficção no qual Deus é uma ficção criada pelo intelecto humano. Veja a que ponto o uso do livre-arbítrio nos conduziu a esta aberração, né, conceitual, de modo que nós tornamos, em razão das nossas escolhas, nossas existências cada vez mais tristes e vazias nesse mundo sombrio em que nós vivemos. E tudo isso porque decidimos condicionar as nossas existências àquilo que convencionamos chamar de lógica, de razão. Mas que razão é essa que empurra multidões para o desespero social e que nega a cura para tantas doenças quando nós já somos capazes de fazê-lo? Que segredo guardam as pequenas comunidades e até mesmo pequenas nações que foram capazes, mesmo que com poucos recursos, encontrar um caminho de felicidade? Possivelmente, para poder responder essa pergunta, nós temos que responder uma anterior.
Como foi possível que nós tenhamos entrado no século XXI com os mesmos ódios e preconceitos que deram a forma desse mundo em que vivemos? Racismo, antissemitismo, que é a mais antiga forma de racismo, misoginia, xenofobia, capacitismo, intolerância religiosa, intolerância cultural, intolerância linguística. Que lógica pode haver nesse mundo produtor de dor, que nos afasta uns dos outros e, sobretudo, nos afasta de Deus? No século XXI, sentimos as consequências de um mundo orientado por esses preconceitos. E qual foi a maior de todas essas consequências? O isolamento social. O isolamento social não surge com a Covid, sejamos honestos. Ele já estava presente, está cada vez mais constante nas nossas vidas. Sabe como? Através das redes sociais. Vejam, a cada 15 dias, curiosamente, uma pessoa me manda uma pergunta assim: Átila, você é judeu? Eu me pareço com o quê, afinal de contas? Mas a pessoa é muito sábia em me dirigir essa pergunta. Por quê? Porque ela sabe que o virtual é fantasioso. Porque ela sabe que existe muita gente nas redes sociais que parece judeu, se apresenta como judeu, mas que não é judeu. Nós nos escondemos atrás de personagens fictícios. Olha aí o isolamento social. E esses personagens que nós criamos vendem essa falsa imagem de felicidade, de um mundo lindo, colorido. Mas o que está por trás desses falsos sorrisos, e eu afirmo isso em razão de todas as mensagens que recebo, com todas as pessoas que procuram consolar, com todas as pessoas a quem procuro dirigir uma mensagem de esperança, que o que existe por trás desses sorrisos são grandes dores. Dores de casamentos destroçados, filhos abandonados, violência doméstica, apatia em famílias cada vez mais sequeladas. Mas se nós não conseguimos viver nesse mundo que criamos e recriamos, por que não usar, afinal de contas, máscaras? Se a família, sancionada pela Torá e preconizada pelos mandamentos divinos, não está dando certo, que tal se nós criarmos novos modelos de família? É mais fácil sancionar e legitimar por meio da lei civil todas aquelas formas de união que se apresentam em contraposição ao modelo preconizado na Torá. Em vez de nós enfrentarmos as causas que nos conduziram a essa crise societária, que nos empurraram nesse mergulho profundo na dor, nós procuramos utilizar essa abordagem, que é a abordagem tangenciar os nossos problemas. Nós tangenciamos, e não fazemos isso apenas nas estruturas familiares, nós tangenciamos os problemas centrais dessa humanidade em crise, desse mundo em que vivemos, que eu chamei a atenção no início, utilizando essa mesma abordagem. Onde é que está a verdade? A única verdade, a fonte de toda a verdade, que é Deus. É só aqui, nessa fonte, que nós podemos encontrar a resposta dos nossos problemas. Mas essa verdade foi trocada, ela foi vendida por outros deuses. O Deus do consumo, o Deus da conveniência. E nós passamos a ser, cada um de nós, produtores de nossa própria religião, de nossa própria fé. E adivinha quem é o Deus de cada uma dessas representações que nós criamos nós mesmos? Então, nós relativizamos tudo. Nós agimos por conveniência. E não há nada de novo, eu devo dizer, nisso. Há 4.000 anos atrás, nas sociedades mesopotâmicas, os homens já faziam dessa forma. O rei Nimrod quis construir uma torre. Essa torre não foi para tornar o mundo melhor. Essa torre não foi para trazer o melhor das nossas sensibilidades, né, na vida dos seres humanos. Ele construiu, ou pelo menos tinha a intenção de construir uma torre para declarar guerra a Deus. E é isso que nós fazemos todos os dias. Nós declaramos guerra a Deus quando negamos as leis divinas, quando negamos que Deus é a fonte de toda a verdade. O nosso mundo está em guerra com Deus há muito tempo. E nós permitimos que esse secularismo radical, que para mim é a fonte verdadeira de todo fanatismo religioso,
que pode haver, porque a negação de Deus como produtor da realidade, isso é que é radicalismo, isso é que é fanatismo, não a ausência da liberdade individual, como alguns procuram preconizar, porque nós já atravessamos momentos da história em que havia completa liberdade individual, mas isso não foi capaz de nos colocar na vereda de um mundo melhor. Ao contrário, o que nós tivemos logo após esses períodos foi desolação, e na maior parte das vezes guerra. É um mundo triste, é um mundo sombrio no qual a divina luz do Criador está cada vez mais distante de nós. A resposta também não é nova. Se o problema não é novo, como eu chamei a atenção antes, a resposta também não é nova. Ela tem pelo menos 3.300 anos de idade. Ela nos foi entregue no dia 6 de Sivan, Shavuot. O nome dela é Torá. Nessa ocasião única da existência humana, a divindade desceu ao mundo. Eu não estou falando das diferentes formas de manifestação da divindade. Eu estou falando do Criador mesmo, o mestre do universo. Ele veio e nos entregou os 10 mandamentos, e a ele se seguiram toda a Torá oral e escrita. Nada menos do que toda a verdade, meus amigos. Shavuot Tov.